Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, mais uma vez, temos a presença da nossa Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E da nossa Darcy Neves Moreira, minha afilhada. Muita alegria, muita paz. Não estranha não, ela é minha afilhada, apesar... Ah, por que afilhada? Isso aí é segredo. Por isso que ela me chama de Dindo, né? Dindo, lindo. Só ela que me chama de lindo. Ai, que delícia. Aí eu discordo de você, mas tudo bem, deixa pra lá, isso não está no contexto. Meu Deus do céu, esse programa está ficando um negócio caótico. Então, vamos hoje estudar as perguntas de 790 a 793 de O Livro dos Espíritos, englobando todo um tópico do capítulo da Lei do Progresso, que aqui é interessante observar que estamos no livro 3º, capítulo 8º da Lei do Progresso, Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Então vamos formular a primeira pergunta para a nossa Julinha. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E vamos botar a sua pergunta, 790A. Será racional condenar essa civilização? O que os espíritos dizem a respeito dessas duas perguntas? Quanto à primeira pergunta, os espíritos dizem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ou seja, todo progresso depende de um tempo de aprendizado, de vivência. A gente vê no nosso dia a dia, né? Uma criança, ela nasce sem andar, falar, e começa a se ensinar, e depois começa a falar, e depois vai para a escola. Existe todo um tempo necessário para aquela criança crescer. Assim somos nós também, né? A civilização é um progresso que é conquistado tempo a tempo. Não é uma coisa rápida. Assim como no próprio aprendizado escolar, né? Nós temos o primeiro ano, o segundo, assim até recebemos uma gama de cultura. E às vezes nisso nós nos atrapalhamos, assim como erramos nas provas da escola, a gente erra nas provas da vida com muita frequência. E aí os espíritos respondem quanto será racional condenar essa civilização. Que tem muitos irmãos nossos que acham, né, que a civilização que é culpada de certas coisas, né? A civilização é culpada das drogas, a civilização é culpada disso, daquilo, quando na realidade não é culpa da civilização, é o uso que eu faço daquilo que está ao meu dispor, né? E aí os espíritos dizem: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. A obra de Deus é perfeita. Agora, nós é que usamos inadequadamente, e a gente vê isso na natureza, né? A obra de Deus tem água, os rios, né? Tem cachoeiras, tem o mar, e tem várias vegetações. E o que nós vamos fazendo? Por nossa imperícia, incúria, nós vamos simplesmente destruindo isso. E aí depois começa a faltar d'água e começam os rios a ficarem poluídos, porque eu vou lá e sujo o rio, né?
Não é Deus, não é a natureza que suja, somos nós que sujamos, né? Então isso vai criando dificuldades para nós. A civilização veio trazer prejuízos. Não foi a civilização, é o nosso proceder diante das novidades, né? É igual criança, novamente comparando. Criança, quando ganha um brinquedo novo, que não sabe como ele funciona, e vai mexendo até que estraga o brinquedo todo. Nós fazemos isso com as obras de Deus. Vamos mexendo e destruímos as obras de Deus. E aí reclamamos da civilização. É interessante que parece que Kardec já tinha uma premonição do que iria acontecer mais de 150 anos depois. Lembremos que isso aqui é de 1857. Bom, pergunta 791 para Darcy. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? O que respondem os espíritos? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então eu achei interessante essa imagem que está colocada aqui, né? Quando você vê uma árvore crescendo, né? Então realmente o fruto não vem antes, né? Então surge a flor. Então ele está falando quando o moral estiver desenvolvido quanto a inteligência. Então nós fazemos todo um projeto de desenvolver a inteligência com as experiências, com a vida no dia a dia, né? Digamos assim, nós temos uma caminhada que a gente vai desenvolvendo a inteligência, né? Então a gente vai propondo experiências e a pessoa vai adquirindo. Então a gente fala da criança, né? A criança vai adquirindo inteligência. Mas ele fala aqui a respeito do moral, quer dizer, o conhecer o bem, a regra do bem e do mal. Então, quando estes dois fatores estiverem alinhados, não é? Então nós vamos ver a civilização, então, se depurando, né? Aí depurando, se melhorando, né? É interessante que como isso daí é atual. É. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E aí os espíritos dizem, porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a alcançar esse bem. Quer dizer, uma questão de visão, né? Eles ainda não são educados. Quer dizer, estão numa etapa do seu desenvolvimento que ainda não deu para perceber, né, este futuro, esta meta, né? Então, eles ainda não estão preparados, então o bem, quer dizer, não consegue chegar, né? E ele diz assim, quando ele diz, os homens também não estão nem dispostos a alcançar esse bem. Quer dizer, essa visão ampla, né? É questão do orgulho e do egoísmo, né? Isto também. E na 792A, não será também porque, criando novas necessidades, a civilização desperta paixões novas? E os espíritos dizem sim, e também porque nem todas as faculdades do espírito progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podereis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, é interessante a gente observar isto, né? Quer dizer, essa questão de é preciso tempo para tudo. A educação de uma geração não se faz de uma hora para outra, como estava lá na questão 790, quando ele diz que a gente não passa da infância à maturidade de uma hora para outra. Então, tem que ter tempo para tudo, né? Então, isto significa dizer
que existe um planejamento, existe um projeto que a gente precisa desenvolver, não é? E as nossas faculdades, quer dizer, eu não me torno de um dia para o outro uma pessoa muito inteligente, não é? Eu vou adquirindo, não é, essas experiências aos poucos. E é interessante observar o quanto nós damos trabalho para a espiritualidade com as nossas atitudes insensatas. Imaturas, né? Né, Julinha? Nós vivemos... Eu costumo dizer que meu anjo da guarda, que nós temos um, que vive de asa arrepiada, né? Porque eu dou cada susto a ele das situações que às vezes eu crio e ele tem que me ajudar a sair delas, porque nós não trabalhamos pela nossa imprevidência, nós não temos uma visão realmente, por mais que estudemos, uma visão real da perfeição das leis divinas. Nós ainda questionamos, aí alguém pode dizer assim, não, o espírita não questiona. Verbalmente não, mas quando eu não as sigo, é como se eu estivesse questionando. Se eu ainda já não imprimi a minha vida as leis divinas, é porque eu ainda não as considero totalmente boas para mim, né? E aí a gente é uma forma de questionamento. É a eterna criança pirracenta, né, testando a divindade, né? Assim como a gente testa o pai, né? Vou fazer, se meu pai aceitar, eu continuo fazendo. A gente faz isso com o Papai do Céu, que é o nosso pai maior, né? Bom, então... Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora... Na última pergunta, vamos ao ping-pong, tá? Vamos ler a pergunta e a Darcy vai começar com a leitura da resposta dos espíritos, interpretando-a. E na sequência eu vou lendo os parágrafos e formulando para vocês duas as perguntas para explaná-las. Vamos. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa, Darcy? Respondem os espíritos. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que selvagem. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. E aí, aqui Allan Kardec, né, vem dizendo, aliás, os espíritos, isto é comentário dos espíritos, não é? Então eles vêm dizendo para nós que a civilização completa ela só é reconhecida pelo desenvolvimento moral. E aqui ele vem falando na prática da caridade cristã. Quer dizer, quando você reconhecer o outro, a pessoa que está ali, que vive com você em comunidade, como irmão. Então, nesta hora, nós teremos uma civilização completa. Mas, e ele diz assim, existem grandes descobertas, existem invenções maravilhosas, mas um homem é egoísta. Então ele só quer para o seu bel prazer, não é? Ele não está se importando com a vida do outro, em melhorar a vida do outro. Então ele diz assim, esses só percorreram a primeira fase da civilização. E aí,
o comentário de Kardec para nos levar ao nosso ping-pong. Julinha, a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. O que você tem a dizer a respeito disso? Nós achamos um povo civilizado porque moramos em casas, temos rede de esgoto, né? Sabemos ler e escrever, andamos de carro, tem um monte de coisa à nossa disposição. Mas às vezes nós temos atitudes muito piores do que um selvagem. Porque até pelos valores que nós conquistamos, né? Por exemplo, um país muito desenvolvido que nós temos, né? Sem citar nomes, é só a gente refletir, eles são muito desenvolvidos, têm muita tecnologia, tem muito, até uma vida aparentemente mais fácil, né? Porque tem mais conforto, os meios de transporte modernos, tudo isso. Mas existe um orgulho tão grande, um egoísmo tão grande, que cada um só pensa em si. E aí, muitas vezes a pessoa chega num patamar de ter tanta coisa que já não dá mais valor à vida e tem altos índices de suicídio. Se eu estou com uma doença, não, eu quero eutanásia, porque não quero passar pela doença. Porque a minha incompreensão perante as leis divinas, eu só vejo a parte material. Enquanto a humanidade, né, como a gente estiver presa só ao lado material, só a tecnologia, nós ainda viveremos por maior conforto numa civilização incompleta. Nós não podemos esquecer, como espírito que somos, que temos que desenvolver a outra asinha que está atrofiada, que é a moral. Foi o grande ensinamento que o Cristo veio trazer para nós, a necessidade do nascer de novo, né? De se livrar disso, a necessidade de amar, de compreender mais, né? E nós ainda estamos muito presos às coisas materiais. Claro, uns mais do que os outros, né? Mas é com essas dificuldades que nós vamos progredir. Né? Então nós ainda estamos numa civilização incompleta. Enquanto nós não adquirimos não só a tecnologia, as conquistas intelectuais, mas também o respeito ao próximo, o amor ao próximo, né? O amor principalmente à vida, né? Nós ainda não somos civilizados, estamos em caminho da civilização. E aí então, no ping-pong, para Darcy. De dois povos que tenham chegado... De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, e que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões
sejam mais bem respeitadas, em que haja menos infelizes, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Lindo comentário de Kardec, não é? Porque ele aqui está colocando para nós o perfil da civilização completa, não é? Porque ele mais adiante fala a respeito dos males que a civilização gerou, que são os vícios, né? Então há uma caminhada grande com relação à educação, não é, do espírito, no sentido de que esses vícios sejam realmente substituídos. E ele fala aqui a respeito do egoísmo, da cobiça e do orgulho. Só a visão espiritual da vida, não é, vai fazer com que o homem enxergue esse futuro, enxergue a sua vida, né? Ele tenha práticas diferentes. E aí ele vai fazendo, ele vai citando, né, uma série de comportamentos, uma série de atitudes que nós vamos precisar refletir e incorporar à nossa vida, né? Porque ele diz assim, onde não se consiga nenhum privilégio. Então hoje parece que ele repetindo, meu Dindo, porque é como se ele estivesse falando para a gente hoje. Hoje em dia, para você conseguir algumas coisas, você tem que ter um privilégio, você tem que ter um apadrinhamento, né? E ele está dizendo, no dia que isto não for necessário, nós então estaremos. Qualquer pessoa que tenha um pedido, que tenha é um pedido, né? A pessoa, ela vai ser atendida. Então ele diz que nenhum privilégio, não é? As leis sejam as mesmas para todos, tanto o último como para o primeiro, né? Não haja em que a justiça se exerça com menos parcialidade. Quer dizer, são as minhas preferências, não é? Eu vou atender as minhas preferências, então eu sou parcial naquilo que eu estou desenvolvendo. E ele diz assim, onde o fraco encontre sempre amparo, não é? No sentido de ter a sua vida, não é? Há uma outra informação a respeito disto, numa perguntinha que a gente já estudou, que foi a 685, né? Em que Kardec realmente pergunta, mas como é que o fraco vai viver se ele não tem condições? E Kardec vai dizer que o forte, quer dizer, aquele que tem um pouco mais, ele vai ter a responsabilidade de ajudar o fraco. Então, quando nós estivermos vivendo desta forma, nós estaremos numa civilização completa. Ou seja, vai ser realmente um só rebanho para um só pastor. Exatamente. Sim. Não é? Quer dizer, não dá para a gente conceber o progresso sem a evolução moral. Uhum. Agora, quanto nós estamos ainda distantes disso? Uhum. Quando eu olho para mim a partir do estudo dessa pergunta, caramba, como tem coisa para corrigir, meu Deus do céu. Isso mesmo. Mas só lembrando, né, que ele diz ali, né? É preciso tempo para tudo. O esforço sem que a gente tenha preguiça. Não é? Porque às vezes nós temos preguiça, então fazer esforço. O que a gente pode fazer? Movimentar a vontade para que a gente, em vendo este panorama, a gente começar a dizer, vale a pena. Realmente. Então, gente, vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo que
nos abençoa sempre. O recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos hoje dando início ao seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E para trabalhar aqui conosco, como sempre, está Marta Batista e na técnica o Cláudio. Vamos então dar início a esse estudo, pedindo já a Marta que dê início à nossa palestra, Marta. Tudo bem? Olá, Antônio. Olá, Cláudio, na técnica. Olá, amigos ouvintes, amigas e amigos ouvintes. Nós, então, vamos dar prosseguimento ao estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo nós estamos iniciando hoje é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos começar pelo tema da salvação dos ricos, né? E posteriormente preservar-se da avareza. Então, nós sabemos que o objetivo desse capítulo, né, e desse item em especial, a salvação dos ricos, é justamente de nos esclarecermos acerca da verdade em função dos bens materiais, né, e sempre observando e ressaltando que eles não são um fim em si mesmos, né, mas os meios que Deus nos concede de forma provisória para que nós os utilizemos em benefício do próximo. Então, essa questão do benefício do próximo é na qual reside toda a nossa dificuldade, né? Porque quando nós estamos na prova da riqueza, e é o caso, né, do tema de hoje, salvação dos ricos, nós, quando desconhecemos as questões espirituais, transcendentes, nós imaginamos que esses bens materiais, essa riqueza, né, que nós fomos aquinhoados, são para uso exclusivo nosso. Ai, que maravilha, nessa encarnação, e às vezes nem considera a questão da encarnação, né? Eu estou muito bem de vida, eu tenho recursos e eu posso fazer tudo que os bens materiais podem proporcionar em termos de felicidade, em termos de alegria. E é aí que reside o problema. A gente ouve as pessoas dizerem, olha, eu não tenho culpa, nessa vida eu estou uma pessoa rica, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que usufruir de todos os bens que eu tenho. E esse é o problema, porque, primeiro, essa riqueza não é nossa, não nos pertence. Ela nos foi concedida temporariamente para que nós pudéssemos administrá-la auxiliando o nosso próximo. E as pessoas não querem isso, elas acham que não, peraí, você está querendo dizer então que eu suo, trabalho, penso, crio projetos e você diz que eu tenho que usar esses projetos, esse dinheiro todo, que é a consequência da minha inteligência, com o próximo? Não, claro que você pode usufruir da condição que você trabalha e obtém. Mas você tem também que, além de usufruir daquele bem-estar que a riqueza proporciona, você tem que entender que o objetivo maior que Deus te oferece através dessa prova da riqueza
não é o de você, bom, então agora, né, só alegria, só vou usufruir. Não, não é isso. Existe uma humanidade que está ali convivendo com você, reencarnada, e que espera, como eles estão na outra prova, na prova oposta, que é a prova da pobreza, eles esperam ansiosos que você seja aquele provedor de empregos, né? Você seja aquele que elabora uma administração que não é egoística do dinheiro, para que eles possam ter trabalho, ter emprego e possam usufruir do seu trabalho através do mínimo possível, né, de conforto. Então, esclarecido isso, nós já observamos que esse é o objetivo, né? Nós vamos agora ver o que ele nos fala sobre isso. Existe uma citação em Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, agora então a gente vai se perguntar, né? O título do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E existe aqui uma nota no rodapé da página que diz: Mamon, Deus das riquezas, entre os sírios, nome que os evangelhos dão ao demônio das riquezas e ao demônio em geral. Nota do tradutor de acordo com o dicionário enciclopédico luso-brasileiro, Lelo Universal, volume 3. Bom, então existem muitas coisas para a gente falar aqui acerca disso. Primeiro o sentido desse versículo, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou vice-versa, né? E aí nós vamos entender que Jesus quer nos dizer quando ele fala sobre isso, quando ele diz que a gente não pode servir a dois senhores. Por quê? Na realidade, como Mamon, né, o poder, a soberania das coisas materiais, você não pode se prender, né, amar aí no sentido mais profundo da palavra, de você se prender a Mamon, que é aquele responsável pelas coisas materiais, e você cuidar da salvação do espírito, né, ou da libertação, como você queira. Aqui a gente usa porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo opta por usar esse termo, né, salvação. Muito bem, então você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e ele explica claramente. Porque se você se dedicar a ser uma pessoa totalmente voltada para os bens materiais, para como ganhar esse dinheiro, como você elaborar projetos todos voltados para o ganho material, é lógico que você não vai ter tempo, né? E nem vai ter como responder e nem como seguir os preceitos religiosos, os preceitos espirituais, porque você está se dedicando àquilo. Então, por isso ele diz que você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, ou você serve a um e deixa o outro de lado, ou você faz o inverso, né? Prevalece o espiritual e deixa também o material, o que não é possível, né? Porque você precisa estar reencarnado para evoluir, e logicamente que reencarnado você vai ter que lançar mão das coisas materiais. Muito bem, então vamos ver aqui o que ele nos diz adiante para ver como conciliar isso. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Diz-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E o jovem lhe disse: tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e em Marcos também, capítulo 10, versículos 17 a 25. Então, o que nós vamos depreender aqui? Né? Várias questões são tratadas aqui nessas citações bíblicas. Como entender essa frase de Jesus, que nós não podemos viver simultaneamente fascinados por coisas materiais e comprometidos com a nossa salvação do espírito, com a nossa libertação? Porque, na verdade, é impossível a gente conciliar com a mesma intensidade esses dois princípios que são opostos entre si, né? Então, uma coisa é você conciliar o equilíbrio, usufruindo das questões materiais porque você está reencarnado, mas com o alvo, com o objetivo maior de você cuidar da tua salvação, da salvação espiritual, que é o espírito eterno e imortal. Mas conciliar com dedicação igual, né, amando aos dois, é impossível. E a gente percebe que ninguém pode servir aos dois senhores porque, como nós falamos, ou você odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. É impossível você se dedicar inteiramente dessa forma, né? Ou um ou outro. E o sentido da palavra mamon é o império das coisas materiais, dos prazeres desequilibrados, que obliteram os sentidos de espiritualidade, são únicos, né, capazes de conduzir o homem à verdadeira espiritualidade, né? Quer dizer, os sentimentos de espiritualidade são os únicos que nos levam àquilo que a gente busca tanto, que é a felicidade. Mas eles, os sentidos, os prazeres desequilibrados, eles obliteram os nossos sentimentos mais sutis, né, de espiritualidade. Por isso é tão complexo você seguir a Mamon como você se dedica a seguir a Deus. E Jesus se referia a tudo, né, que nos prende à matéria e nos impede o avanço espiritual como sendo a dificuldade, o impedimento, o empecilho para nós nos salvarmos ou encontrarmos a libertação. E a gente vai entender que a questão toda relacionada a isso é o apego. Essa é a palavra-chave, o apego, né? Quando a gente vai no livro Céu e Inferno, na segunda parte, logo no primeiro capítulo, que Kardec trata do passamento, a gente vai ver que em algum momento ele trata, a princípio, né, no item 8, sobre essa questão do apego sendo determinante na forma como você vai chegar à vida espiritual, ou seja, vai voltar à vida espiritual. E ele diz assim: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Então, é aquela pessoa que, mesmo às vezes sendo espiritualista e até espírita, ele ainda não reflete sobre os seus pensamentos e as suas ações. E ele
vive de uma forma totalmente voltado para, apegado às coisas da matéria. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que a verdadeira vida é a vida eterna, e que o teu objetivo, o objetivo de todo espírito que reencarna, é se aprimorar para ir, através do progresso espiritual, ele ir sutilizando o seu perispírito, né, que é a sua roupa, a roupa de festa, né, nós sabemos que essa pessoa super apegada às coisas da vida material não consegue se sentir em equilíbrio, se sentir feliz, se sentir realizada, se ela não tiver todos aqueles itens materiais que ela julga fundamental. Então é isso que nós não podemos, porque isso é que denota o apego. Agora, você usufruir do dinheiro que você tem, se você tem muito, porque trabalha e ganha muito bem, ótimo, não tem problema nenhum, desde que você entenda que, primeiro, tem que arrumar um jeito de ajudar o próximo, porque esse é o objetivo maior. E segundo, que você pode ser feliz mesmo sem aquelas coisas. Então, se você conseguir ser feliz tendo ou não tendo, e as perdas, né? Essas perdas são excelentes exercícios. A gente diz assim, poxa, como é que diz que a perda é ótimo exercício? Pode não ser aparentemente muito agradável, né? Você ter algo bom, confortável, agradável, porém é um bom exercício porque você vai conseguir se olhar no seu verdadeiro tamanho, né? Você vai ver, puxa, mas espera aí, eu acho que eu estou dando muita importância, né, a isso que eu perdi. Eu vou começar com coisas pequenas, porque coisas grandes já são um exercício mais avançado, né? Coisas pequenas, puxa, às vezes a gente perde um anel, perde uma roupa, porque ela queima, né? Ou porque ela rasga, ou porque ela mancha. E se você, na hora, é claro que você vai ter uma reação de não ficar feliz, mas a questão é você se trabalhar e começar a refletir. Não, pera um instantinho. Será que a minha vida, para ser feliz, depende de uma blusa? Depende de um anel? Por mais que esse anel seja lindo, por mais que essa blusa seja maravilhosa, não dá. É isso que a gente tem que começar a fazer. Um exercício de reflexão constante para ver o nosso nível de apego, né? Como ele diz aqui. E esse nível de apego não só vai ser um empecilho para você ter uma vida mais alegre, mais feliz, mais equilibrada, mais harmônica, mas vai ser também e fundamentalmente determinante para o teu retorno à vida espiritual, né? Como é que vai ser? Todo mundo fica tenso, né? O próprio capítulo que a gente está estudando, no item 7, um item anterior, ele fala, o último alento quase nunca é doloroso. Olha, legal, já perdemos o medo, né, o temor da morte no sentido de doer, no sentido de ser doloroso. Agora cabe a gente encontrar um equilíbrio e uma boa morte, se assim podemos chamá-la, ao chegar na vida espiritual, né, sem muitos estranhamentos e entendendo, olha, eu vivi uma etapa, agora eu vou viver a segunda etapa. A gente não vive a vida trabalhando e depois a gente não se aposenta? Não são duas etapas distintas, com características distintas e bem diferentes, né? Então você também tem que se preparar para isso. Mas você pode continuar sendo útil mesmo sem trabalhar financeiramente. Então, da mesma forma, você tem que começar a cuidar desse teu retorno. Então, ele segue aqui dizendo, o jovem ficou triste, né, justamente por quê? Porque ele percebeu que apesar, como ele disse, né, de já cumprir aqueles mandamentos todos, ele ainda estava totalmente apegado ao dinheiro, né? Então, esse apego dele ao dinheiro é que era algo que ele precisava trabalhar e ele não conseguiu ter isso resolvido a ponto de dizer, tá bom, então eu vou dar meus bens e vou segui-lo. Na realidade, Jesus não deseja que a gente dê os nossos bens. Não é esse o objetivo, né? Então eu sou rico, tenho que me desfazer de tudo. Não.
Você tem que ver se você já consegue chegar num pequeno patamar de desapego. Pequeno, né? E claro, com vistas a crescê-lo. Então, logicamente, é isso que você tem que ver. E não se desfazer do dinheiro que tem. O dinheiro é um bem se você souber administrá-lo bem, né? Se você souber ajudar as pessoas e fazer daquele dinheiro uma forma de melhorar o mundo. Então, o dinheiro não é condenado. E a segunda recomendação feita ao moço, a Jesus, era que ele se desfizesse justamente porque ele percebeu, né, olhando o seu perispírito, com certeza Jesus ali percebeu claramente que ele ainda estava apegado. E era preciso ainda aquele item, né? Ora, se você já desenvolveu várias questões em termos de obediência às leis divinas, aos mandamentos, é lógico que cabe então você se libertar daquilo que está te aprisionando, que é esse apego, esse amor excessivo a mamon, que são as coisas materiais. E aqui ele termina, né, dizendo que é mais fácil, então, um rico, né, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É claro que a gente sabe que o rico não é uma pessoa excomungada, né? E ele não está dizendo que, olha, os ricos jamais entrarão no reino dos céus. Não disse isso. Ele apenas disse que é mais fácil, né, o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque, na realidade, ele está como esse moço da parábola, né? Ele está de uma forma tão vinculado, tão ligado, que ele não consegue, na hora que ele necessita dar o testemunho, ele não consegue. Então, é isso que ele quis dizer. E aqui tem uma nota no meu livro, na tradução deixa eu ver aqui, qual é a tradução? Do Celde, né, do Leon Denis, que diz, é uma nota de rodapé de Kardec, que diz assim: esta figura ousada pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso ocorre porque em hebreu emprega-se a mesma palavra para falar de cabo e camelo. E na tradução foi empregada a segunda acepção, que é a do camelo, quando na realidade, ele diz aqui, é mais provável que a primeira é que estivesse no pensamento de Jesus. Então, o que Jesus estava pensando, quando usou essa palavra que tem dois significados, né, ele estava pensando na primeira, que é cabo. Por isso ele utilizou. Né? Mas, de qualquer maneira, ele está querendo dizer que é bastante difícil. Mas não é impossível, é apenas porque essa prova da riqueza faz com que as pessoas se apeguem demais, né? Se apeguem demais às coisas materiais e fazem dessas coisas materiais a sua razão de ser, né? Elas mudam o roteiro, né? O roteiro, na realidade, são as questões espirituais de salvação do nosso espírito, mas eles utilizam primeiro o bem-estar material, a comodidade espiritual. Então, a gente depreende desses primeiros itens, né, do primeiro e segundo, que a riqueza não é condenável em si mesma. O emprego que nós lhe damos é que a tornará um empecilho ou um poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Mas esse capítulo é longo, vai se tratar o tempo todo disso. Isso. Então vamos ter tempo nos próximos programas de explicar melhor essa situação. Por hora vamos ficando por aqui. Muita paz a todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.